queridos alunos, satisfação em tê-los aqui na nossa unidade 6, parte 3, meus queridos. E vamos continuar falando lá sobre aquele assunto que nós falamos na unidade 2. Eu sou a professora Julie Schultz, sou especialista em comunicação oratória e também em educação corporativa. Vamos continuar os nossos exercícios, meus queridos. Vamos lá a entender o que são os gestos ilustradores. Lembra disso? Nós paramos entendendo que os gestos ilustradores, eles têm a função de complementar a nossa verbalização através de gestos, de desenhos que estão de acordo com a verbalização. E aí nós temos alguns tipos de gestos ilustradores que nós utilizamos muito no nosso dia a dia, que são os gestos indicadores, reguladores e ilustradores gerais. Vamos buscar entender então. Os indicadores são gestos que eles estão muito ligados à questão geoespacial, de localização. Então é muito importante que quando nós falamos, por exemplo, alguém pergunta para você: Senhor, poderia me dar uma informação? Ou pode me dar uma informação? Eu quero saber onde que fica a rede CETEPS. E essa pessoa está na Antônio Maria Coelho, em uma determinada parte aqui da Antônio Maria Coelho, que é a rua que nós nos encontramos. O que que acontece? Uma parte do CETEPS, a outra na 25 de dezembro. Então aqui, nós estamos nesse momento e aí a pessoa faz essa pergunta para você. Como que você responde? Olha, o CETEPS, ele é reto aqui, nessa direção, você segue reto, mas você quer entrar direto na secretaria ou você vai estacionar seu carro ali no estacionamento? Vai colocar o seu carro no estacionamento. Ah, eu vou entrar pelo estacionamento, pediram para eu entrar por ali. Ótimo, então você vai seguir reto aqui pela Antônio Maria Coelho e você vai perceber do seu lado esquerdo, sentido ali centro, Ceará, você vai perceber que tá bem grande ali, CETEPS, e você vai ter acesso, tem uma banquinha de revista e você vai ter acesso ao estacionamento. Então segue reto aqui e à sua esquerda, esse gesto que eu fiz, e direcionei para a minha esquerda, no caso aqui de costas para você pela esquerda, o que que acontece? Você está usando um gesto indicador. Quer um outro exemplo? Comissária de bordo. A aeromoça vai lá e vai falar para vocês e explicar para vocês, que é o momento que a maioria não presta atenção, mas é muito importante prestar atenção, porque se precisar, se precisar daquelas instruções, você, no momento ali que, como por exemplo, uma pane no avião, você precisa saber quando e por onde saem as máscaras, em que momento eu pego o assento, onde que ele fica o assento para flutuar. Então, naquele momento, ela está dizendo o quê? Que na dianteira do avião possuem duas saídas, duas portas de saída, e aí ela mostra ali portas de saída nas dianteiras e também ao final do corredor. Então ela fazia esse movimento. Quando ela mostra que as máscaras cairão, ela pega a máscara e ela solta ali a máscara, mostrando como que ela iria cair para você ter acesso e como que você coloca a máscara no seu rosto. Primeiro no seu rosto, depois você ajuda o próximo. Não é mais ou menos assim que as pessoas explicam? Que as comissárias de bordo explicam? Pois é, então nesse momento, ali, quando você vai explicar um procedimento, por exemplo, para um cliente, você utiliza bastante essa parte de gestos indicativos, porque ajuda no complemento da verbalização. Aqui, ali, lá, vira direita, vira esquerda, esses são gestos indicadores. Os gestos reguladores, eles são mais gestos de quantificação, quando você quer medir, regular alguma coisa. Por exemplo, você aceita mais um pouquinho de água? Ou você aceita mais um pouco d'água? Só mais um pouquinho. Você tem muitos amigos? Eu tenho muitos amigos. Por exemplo, você é mais alto ou mais baixo que a Prof. Julie? Então, quando você faz esse gestos ilustrativos, trazendo a ideia de complemento verbal, tá bem? E aí nós temos os gestos ilustradores gerais. Sabe aquela pessoa que ela assiste um filme ou que ela passa por uma determinada situação, um contexto, e ela quer te contar e quer que você viva exatamente aquilo que ela passou? São aquelas pessoas que falam assim: ele me pegou pelo braço e ele fez assim e me chacoalhou. Lembra disso? A pessoa que gosta... E jeito que ela me pegou no braço, que ela pegou assim forte desse jeito, olha como ficou a marca. E a pessoa... E você fica assim: tá, tudo bem, mas você não precisa fazer em mim. Não é assim que a gente responde normalmente? Por quê? As pessoas, elas usam o quê? Gestos gerais, gestos que tragam aí a vivência do próximo interlocutor na história que o emissor viveu. Então, os gestos gerais, por exemplo, eu tava ali, aí a moça, eu tava sentada no banco,
lá do cinema. Aí, do nada, ficou tudo silêncio. Eu tava parada e bem na hora daquela ação que ia dar um susto em todo mundo, fulano veio por trás, estava sentado na fileira de trás, ele veio por trás e fez BUM! E me deu um susto. O que acontece? Você leva um susto também. E aquela sensação do susto que você teve é a sensação que o emissor gostaria que você tivesse para ter mais vida durante a comunicação do emissor. Então essas pessoas, elas praticam muito o quê? Os gestos gerais. Às vezes, eles não são muito bons, mas na maioria das vezes, você pode utilizar de forma positiva para fazer com que o cliente entenda que tal processo não ficou pronto por conta disso, ou que ele precisará de determinadas documentações para que ele não corra o risco de. Aí você fala de uma determinada situação que pode ser que ele corra o risco. Então isso traz aí os gestos gerais e faz a pessoa praticar o quê? A empatia. Então, os gestos gerais servem para você praticar essa questão da empatia. E aí nós vamos aprender os gestos emblemáticos, que são diferentes dos gestos ilustrativos. Por quê? Porque eles são utilizados para representar emoções. Ou seja, eles são utilizados no lugar das mensagens verbais. O que eu quero dizer com isso? Eu coloquei até um exemplo aqui de positivo, negativo, uns exemplos. A comunicação, ela é ilustrativa, mas o que difere, ela é um pouco diferente da ilustrativa, mas ela tem ali a mesma ideia de comunicação, mas o que difere é que a comunicação dos gestos emblemáticos, eles não são direcionados para o interlocutor que faz parte do contexto da minha comunicação. Então, por exemplo, eu estou conversando aqui com vocês, então eu estou falando com vocês. Passa alguém aqui da produção por trás das câmeras e faz assim para mim, ó. 5 minutos, porque daí eu já sei que aí já passaram 5 minutos da minha apresentação aqui, da nossa aula. Quando ele faz isso 5 minutos, o que eu poderia responder se eu não estivesse gravando aqui? Então eu só olho e percebo que eu poderia, se eu estivesse conversando normalmente com vocês, fazer um gesto de positivo, ok. Então o que acontece? Eu estou aqui usando um gesto emblemático, me comunicando com uma terceira pessoa que está fora do contexto que eu estou vivendo com outros interlocutores, que no caso aqui são vocês. Por exemplo, quando alguém passa, você está conversando e a pessoa faz isso aqui. Ou você está no telefone e a pessoa pede para esperar. Então, eu estou com outra pessoa ao telefone e alguém chegou para vir falar comigo. Então, eu peço o quê? Espera, porque eu estou falando com outra pessoa. Então, esse espera é um gesto emblemático. Dar um oi, acenar para alguém, um terceiro interlocutor que não está no contexto da conversa. Conseguiram entender? E aí nós temos aqui um gesto positivo, que é um ok, um joinha, um ok, como também nós temos o dedo do meio, que o dedo do meio é só um dedo, gente, é só um dedo, o dedo do meio, coitado, não tem culpa de nada. Mas dentro aí da nossa vida, do nosso dia a dia, a gente considera isso como uma ofensa. Então, quando você faz isso, é ofensivo. Agora, quando você faz, tem algumas pessoas que eu tive aí a oportunidade de conhecer, que são pessoas que não são nem um pouco agressivas verbalmente. Mas, se falar qualquer coisa que ela não goste ou que implique com ela faz isso aqui. E ela vai fazendo esse movimento, como, por exemplo, peraí, deixa eu mandar você ir bem longe. É claro que esse dedo do meio não é positivo, não utilize esse dedo do meio. Não é bonito de fazer, não é legal de ser feito, mas é algo que a gente considera que dentro da nossa postura, dentro do nosso comportamento humano, a gente entende que isso é uma ofensa para você não verbalizar, mas é tão feio quanto você verbalizar. Consegue entender? Então, o mais legal é você utilizar ok, e quando você não gostar de alguma coisa, você vira as costas e vai embora. É só isso. Tá bem, meus queridos? Que daí eu já dou a dica para vocês de não praticar esse gesto que não é muito positivo. Vamos lá. E aí nós temos o gesto MAP, que significa o quê? Manipuladores, adaptadores e pacificadores. Eles estão associados à alteração de estados emocionais, do calmo para o ansioso e vice-versa, que são gestos que ajudam, auxiliam a gente fisiologicamente a produzir um hormônio que se chama endorfina. E
esses gestos aqui, eles são muito bons para você adaptar, para você colocar para a sua apresentação. Só que alguns a gente precisa tomar cuidado, como por exemplo, os gestos manipuladores, quando a gente mexe no relógio, tomar cuidado quando está apresentando ou falando com alguém e mexer com o relógio, porque pode parecer impaciência, pode parecer que você tem um compromisso que não queria estar ali. Então evite de manipular o relógio. Um outro, por exemplo, aliança. Toma cuidado com essa questão de aliança. Pessoa que vai e coloca o dedo, tira a aliança, coloca a aliança e fica manuseando, coloca e tira. Dentro da linguagem verbal, não verbal, ela apresenta o quê? Uma certa instabilidade matrimonial. Quando você está tendo algum problema no relacionamento, então você tira e coloca, tira e coloca. Agora, quando você está começando uma apresentação e você toca na aliança e fica girando o anel ou a aliança, você passa a mensagem de que aquela pessoa que representa para você, nesse caso aqui, eu sou casada, eu uso aliança também, mas eu tô trocando a minha aliança porque eu estou comemorando aí um tempo de casamento já. Meu marido é daqui, nascido e criado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu que sou forasteira. Então, o que que acontece? Aqui eu tô usando meu anel de 15 anos. Comemorado já 15 anos atrás. E o que que acontece? Eu gosto às vezes de mexer nele porque me lembra o meu pai. Então eu gosto de ficar manuseando porque me traz aí uma memória muito afetiva. Então as pessoas que ficam tocando na aliança ou no anel, que lembram uma pessoa, traz uma ideia de conforto. Então se você tá aí com a sua aliança e você tem o hábito de manusear, passa uma ideia de que aquela pessoa que te deu aquele anel, que representa aquele anel, te traga aí uma sensação de conforto e diminui bastante psicologicamente a questão da ansiedade e da produção de adrenalina excessiva. Então dá uma acalmada. Ai, prof, mas não tem nada a ver, eu tô super bem no meu casamento e eu fico tirando e colocando aliança. Toma cuidado se você tem esse tipo de hábito então, porque para um público que você não tem como controlar muito o que pensam, a sua linguagem corporal ela precisa ser neutra. Então, toma cuidado com esse tira e coloca de aliança, tá bem? E aí nós temos os gestos adaptadores, que são, por exemplo, eu adaptei o quê? Para eu me sentir mais segura nessa apresentação e em todas, um passador de texto. Um controle. Então aqui, ó, eu tenho o controle da minha apresentação para que eu fique segura, para que eu me sinta à vontade em passar os slides. Então, gestos adaptadores. E aí, os pacificadores, que eu preciso fazer esse gesto para eu ter controle da minha apresentação. Gestos pacificadores é aqueles gestos que quando uma pessoa começa assim, isso aqui é expectativa. Isso aqui é um gesto que passa a ideia de paz, de segurança, ou quando a pessoa passa a mão no cotovelo, no antebraço, ou passa a mão aqui. Quando uma criança se machuca, ela nem se machucou feio, mas bateu ali, você faz o quê? Nossa, vai passar, quer beijinho? Você não pode beijar o próprio ombro ali na frente das pessoas, mas você pode passar a mão, e essa sensação de passar a mão traz o que na criança quando ela se machuca? Que você passa a mão no ombro, passa a mão na cabeça, sensação de conforto, que tudo vai ficar bem, que tudo vai dar certo. Então os gestos pacificadores são esses. Então toda vez que você vê alguém começando e fazendo isso aqui, ó, pessoal, ele traz a ideia de quê? Traz a ideia de que a pessoa está praticando ali gestos MAP para ela trazer mais conforto para o organismo e assim, para o psicológico, para o organismo, e assim ela se sentir mais à vontade de criar a própria zona de conforto. Vamos continuar aqui então, e é bem importante que vocês entendam que esses gestos, eles são muito utilizados. A diferença é que a gente não repara. E aqui, meus queridos, o nosso último slide. Quando nos autopacificamos, esfregamos as mãos, começamos a manipular o relógio ou a peça de roupa. Estamos descarregando a tensão e ansiedade para um ponto físico, no objetivo de alterarmos o estado de ansiedade para o neutro ou calmo. Então toma cuidado que arrumar a roupa também, ficar arrumando a roupa, passa a ideia de nervosismo e te deixa mais nervoso ainda, fica aqui ajustando. Então toma cuidado em manipular muito o relógio. Aí tem gente que carrega correntinha com o filho, aquela correntinha que tem bonequinhos com os filhos. Então toma cuidado para você não ficar tanto manipulando que vai acabar chamando mais atenção para o seu gesto do que propriamente para a sua fala. Eu espero, meus queridos, que vocês tenham gostado do nosso slide de hoje, da nossa aula, do nosso vídeo de hoje. E é o momento de praticar, meus queridos. É o momento de vocês colocarem em prática aí esses ensinamentos. Então, como sempre, vamos emanar uma palavra de prosperidade? Vamos lá! 1, 2, 3 e sucesso! Muito obrigada, meus queridos, e até a próxima parte do módulo 6.